aquecimento rumo à jornada dos ganhos explosivos, e hoje a gente vai falar sobre os princípios que vão acabar com mitos que você tem na tua cabeça sobre investimentos. Mitos de que você precisa passar muito tempo investindo, mitos de que você tem que ser um gênio da matemática, que isso não serve para você, mitos de que você precisa ser o mestre dos números. Não, eu fiz um conteúdo hoje falando sobre uma incorporadora chamada Helbo, onde exatamente eu mostrei que o formulário de referência, que é o relatório que os analistas leem para descobrir mais sobre uma empresa, tem 276 páginas. E a gente conseguiu, com a técnica que eu vou te mostrar hoje, antecipar os resultados de que ela subiria, uma tendência muito forte. E se você é a pessoa que não tem tempo, pessoa que tem um dia a dia corrido, pessoa que não tem muita habilidade com números, que quer surfar essas oportunidades no mercado financeiro, fica aqui hoje comigo, porque eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Mas é claro, a gente tem que lembrar que essa aula, ela é mais um passo rumo à jornada dos ganhos explosivos. A jornada dos ganhos explosivos vai começar no dia 30 de junho desse mês, e eu quero que você saiba, a gente não vende nenhum tipo de treinamento chamado Jornada dos Ganhos Explosivos. Eu sei que tem muita gente aí sendo abordada no privado do WhatsApp falando que vai ser R$197. Isso é golpe, tá? A Jornada dos Ganhos Explosivos, ela é gratuita, e para você participar sem nenhum custo, digita 3006 aqui embaixo. Já digita 3006 que eu quero saber se você está ligado aqui comigo, se você está presente comigo, e eu quero te mostrar qual que são os 3 princípios do mercado que você vai usar para analisar o mercado em 15 minutos, tá? Então olha só, objetivo: 15 minutos para lucrar. Exatamente, é tudo que você precisa, 15 minutinhos. E com isso, você vai conseguir dobrar o teu capital em menos de 30 dias, tá? Ah, mas eu acho que não é verdade. Olha, dá uma olhada só nos destaques aqui do meu Instagram, exatamente para você ver como é que todo dia tem aluno fazendo isso e eu compartilhando os resultados deles. E a gente vai falar aqui dos 3 primeiros princípios que você tem que dominar, que são o seguinte. Eu vou chamar aqui princípios de Dow. Dow Jones, sabe o que é Dow Jones? É exatamente daí que vem esse Dow aqui. Então o princípio número 1 é qual? Alguém aí quer me dizer? Alguém aí já sabe? Alguém conhece esse conteúdo? Porque senão, já desliga qualquer tipo de distração, pega um papel, pega uma caneta e foca totalmente aqui no que eu vou falar, porque eu vou condensar uma bíblia. Aí, ô Matheus, pega ali o livro Price Action que tem ali em cima da esteira, da estante, que eu vou mostrar a grossura do livro, da onde a gente tirou isso aí, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça, não. Eu estou tirando da base mais importante teórica do mercado financeiro. E é exatamente isso que eu faço aqui para você. Eu condenso assuntos complexos numa facilidade que qualquer iniciante pode usar. Então, o primeiro é: tudo está no preço. O autor do livro é o Wal Brooks. É um livro branco, que é uma pataca assim. Se tu levar pro ponto de ônibus isso, tu levar pro jogo do Flamengo no Maracanã, tu se protege, é arma branda isso aí, tão pesado que é esse livro. Ele é tão sinistro, que se tu tomar um tiro e ele estiver aqui no teu peito, protege. É blindagem mesmo, blindagem. É isso aí, ó, o terceiro. Aí, olha só, essa minha equipe é muito brava, gente. Esse livro aqui, ó, Operando Price Action, Tendências, Wal Brooks. Olha o tamanho desse livro aqui, ó. Olha só. Vou até dar um... Aqui, ó. Isso aqui é blindagem, né? Blindagem. Bate na cabeça. O cara tá achando que eu tô maluco, irmão. O cara não tem noção nenhuma. Bate na cabeça. Tá tudo no preço.
E o que significa tá tudo no preço? Você não precisa ficar acompanhando notícia no mercado, você não precisa ficar lendo relatório, porque quem está com alguma informação que faz comprar, essa pessoa já comprou. Quem está com alguma informação que faz vender, essa pessoa já vendeu. E quem está com alguma informação que não faz nada, essa pessoa já não está fazendo nada. Então esse conceito aqui é o conceito que te ajuda a operar em no máximo 15 minutos de análise, estudo do mercado por dia. O segundo é preços se movem em tendências. Tá aparecendo aqui tudo para vocês? Beleza. E o que significa que esses preços eles se movem em tendências? A gente pode ter tendência de alta. Então você vai lá e vai comprar algo por 10 e vai buscar vender aquilo por 15. É assim que você ganha dinheiro. Você tem a tendência de queda, aonde você vai vender algo por 50 e vai recomprar isso por 40. E assim você vai ganhar 20% nessa queda, que é esse 10, diferença de 50 para 10. E isso vai te dar a oportunidade de ficar blindado sobre qualquer tipo de cenário de mercado. Guerra, crise política, besteira que o presidente do Brasil fala, besteira que o presidente dos Estados Unidos fala, tudo isso você vai poder monetizar quando você ganhar com a queda, tá? Olha só, a gente tem um monte de gente botando 3006 aqui, o Janilson Cardoso, a Denise Vermelho, o Guina Miranda. Eu quero saber se você está aqui, Henrique 123, digita 3006 aqui embaixo, que eu quero ler o teu nome aqui. Mostra que você está comigo, mostra que você está aqui engajado, que nem o T. Hernandes 203, o Pedro Queda, o Rodrigo Rodrigo. Boa! E aí, a gente tem uma terceira tendência, tá? E aqui eu vou botar uma liberdade poética para te falar isso. É a tendência lateral. É a tendência lateral. E aí, o terceiro princípio é que o preço respeita padrões passados, tá? Então existem padrões no passado que faz o preço respeitar aquilo. O que seria isso? Se a gente está pegando o dólar, que é um ativo que muita gente conhece, né? E ele bate lá 6,20, esse é o topo histórico de cotações do dólar no Brasil. Então toda vez que chega lá em 6,20, tem gente que pensa, olha, eu acho que o dólar está caro. E essa pessoa vai lá e realiza o que ela tem de dólar e ela vende. Quando esse dólar bate 4,90, essa pessoa fala o seguinte, olha, eu acho que o dólar está barato. E aí essa pessoa vai lá e compra. Esses exemplos que eu dei, e tem vários outros exemplos, são o que a gente chama de suporte, 4,90, e resistência, 6,20. Beleza? Então, esses três princípios aqui são a base de tudo que a gente vai fazer a partir de agora. A gente está em qual live? Qual que é essa aula? É a terceira, né, Christian? Então, tudo que você aprendeu até agora foi muito importante. A gente falou na aula 1 do quê? Do algoritmo do sucesso. Beleza? E lá eu falei como que é importante você ter a tua vida organizada de maneira sistêmica. O que significa isso? Não adianta você estar cheio de dinheiro se você não está com uma vida espiritual forte, se você não está com uma vida emocional forte, se você não está com uma vida conjugal forte, se você não está com uma estrutura física forte. As coisas, elas têm um equilíbrio entre si, tá bom? Então, a gente falou disso na primeira aula.
Na aula 2, o que a gente falou? Quem é que lembra aí? Alguém estava aí? Quem é que estava na semana passada comigo e lembra do que a gente falou? Quem é que lembra disso aí? Escreve aí nos comentários. A gente falou sobre a situação do mundo, a gente falou por que o Brasil paga tantos juros. A gente falou sobre qual que é a conjuntura que a gente vive, os instrumentos que a gente tem no mercado financeiro. Então, a gente está falando aqui sobre a conjuntura. E na aula 3, a gente está falando de princípios da análise técnica, tá? E para você que chegou até aqui agora, essa é a aula mais importante. Tudo que a gente vai trabalhar a partir de agora vai ter esses 3 princípios. E é isso que vai garantir que você não tenha problemas com relação a ter que dedicar muito tempo no mercado, porque eu sei que você tem que cuidar da tua família, tem que cuidar da tua saúde, tem que cuidar da tua espiritualidade. Lembra que a gente falou na aula 1? E eu sei que você quer ter resultados acima da média. Porque se você não tiver altas rentabilidades com segurança dentro do mercado, a inflação, o desemprego, os problemas estruturais do Brasil, as ameaças da inteligência artificial vão te engolir vivo. Por isso que agora a gente está nessa aula 3, desses princípios da análise técnica. Só que para você entender isso agora, eu vou ter que te explicar uma coisa. Então, eu vou te explicar o horário do mercado. Que horário é esse aqui? A gente tem ações e opções. Isso aqui é negociado na B3. Isso aqui rola de segunda a sexta, de 10 às 17 horas. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver? 10 a 17 horas? Segunda a sexta, na B3? Então, o que é uma ação? Uma ação é a fração mínima de uma empresa. Então, se eu quero ser sócio do Itaú, se eu quero ser sócio da Magazine Luiza, se eu quero ser sócio da Ambev, eu compro uma ação. Agora, a gente tem o que é a opção. A opção, ela é uma aposta lateral que está ali do lado sobre a ação. E isso aqui, no final das contas, é o ativo que dobra de valor no menor tempo dentro do mercado. E assim, eu já falei isso aqui diversas vezes. Eu sou uma pessoa muito prática. E eu acredito que você, por me seguir, tem a mesma mentalidade. Você não quer perder tempo à toa. Então, se eu pudesse... Ô, Mario, pega lá aquela paçoca lá que tá na mesa do Pablo, por favor. Eu quero ganhar dinheiro para sustentar minha família e para dar dignidade. Então, se o que fosse botar comida dentro da minha casa fosse pegar a paçoca, comprar a paçoca por R$1 e vender por R$2 e for dentro da lei, não violar nenhum princípio cristão, eu estou fazendo isso. Alguém aqui tem essa mesma mentalidade do que eu?
Se fosse para vender paçoca, amendoim por R$1 e comprar por R$1 e vender por 2, você faria isso? Escreve aí sim ou não. Escreve aí sim ou não. Se você faria isso, se isso solucionasse o problema de botar dinheiro em casa, pagar aluguel. Olha, o Edson falou que sim. Quem mais está aqui comigo entendendo o que eu estou falando? O Jorge Jesus falou. O Dr. Ederson também entrou aí. O Felipe Jaronski, sim. O Félix também, sim. Só que qual que é o problema de fazer isso? Pô, normalmente para você fazer isso, você tem uma quantidade limitada e você tem que ficar no sinal o dia inteiro. Então, o mercado financeiro é onde eu consigo pegar algo por R$1 e vender isso por 2. E nada faz isso mais rápido do que o mercado de opções. Nada. Nada faz isso mais rápido do que o mercado de opções. Beleza? Então, isso funciona quando? Segunda a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde. A gente também tem o horário do mercado cripto. O mercado cripto funciona onde? Na corretora Binance. Por que trabalha na corretora Binance? Porque ela é a maior. Ela é a mais simples. E qual que é o horário? Aí que vem a melhor parte. De segunda a segunda. 24 horas por dia. É o que a gente chama de 24/7. E você consegue dobrar o capital. Muito fácil. Beleza? Então vamos conectar de novo aqui, ó. A gente vai estar nesses dois mercados aplicando os princípios da análise técnica, que são esses aqui, ó. Tudo está no preço, os preços se movem em tendências e o preço ele respeita padrões passados. Tio, olha, eu não estou entendendo agora como é que a gente faz. Agora a gente vai para o passo 1. Qual que é o passo 1? Abrir conta nas corretoras. Então, na B3, eu sugiro abrir na XP ou na Genial. E cripto, eu sugiro abrir na Binance. Então, esse é o passo 1. Por quê? Porque é através dessas corretoras, dentro desses ambientes, que a gente vai poder comprar e vender. Aí a gente vai para o passo 2. Transferir um Pix do teu CPF para o teu CPF na corretora. Por que eu estou dando foco nisso aqui, ó, que é do teu CPF para o teu CPF? Porque eu quero que você saiba que isso é seguro. Que eu não vou estar colocando dinheiro
na minha conta, eu não vou estar botando a mão no teu dinheiro. Eu estou te ensinando aqui. Eu estou te falando qual que é o passo a passo. Então você vai transferir dinheiro da tua conta para o teu CPF nessas duas corretoras, a Binance ou a XP. E também, né? O passo 3. Abrir uma operação. Isso aqui a gente está falando de comprar barra vender. Por que você vai abrir uma operação? Porque você precisa tomar uma atitude que no caso aqui seria comprar a paçoca. Então você precisa de dinheiro para iniciar isso. Eu sei que está parecendo muito óbvio e muito básico para algumas pessoas que já têm experiência no mercado, mas aqui eu estou falando exatamente com as pessoas que precisam que alguém dê a mão, segure a mão. Por quê? Porque você às vezes tem medo, achando que é arriscado. E quanto mais clareza você tiver sobre isso, mais claro vai ficar para você que você pode calibrar o risco que você vai correr. Mais uma vez, eu não estou falando que não é arriscado. É arriscado. Mas é um risco que você pode limitar e ser calculado. Porque se você não assumir nenhum risco, aí você vai ficar decadente, aí você vai ficar perdido, aí você não vai sair do lugar. Olha aí, o Fábio falou, opero ações na corretora Ágora. Muito bem. As ações, elas ficam em terceiro lugar, na velocidade que você pode dobrar o capital com elas, Fabinho. Então, em primeiro lugar, vem as opções, em segundo lugar, vem as criptos e em terceiro, vem as ações. Para você que já opera ações, você sabe como é que é esse processo aqui, correto? E agora a gente vai no quarto passo. Passo 4. E isso aqui já é algo que eu vou te ensinar que faz toda a diferença. 99% das pessoas não fazem isso que eu vou falar agora. 1% somente das pessoas fazem isso que eu vou falar agora. E essas pessoas são as pessoas que têm resultado. Mas eu quero saber se você está interessado, se você está conectado no que eu estou falando. Digita aí 3006. Psiu. Digita 3006 agora aí. Porque eu quero ver se você está vivo aí. Caminhoneiro consegue seguir sim. Ô Fábio. Porque qualquer pessoa que tem tempo para tomar um café consegue fazer isso aqui que eu estou falando. Boa, digita aí 3006, gostei. Você tem que responder essas 3 perguntas aqui, ó. Por que eu vou entrar? Por que eu vou manter? Porque eu vou sair. Responder essas perguntas aqui vai fazer 2 coisas com você, tá? Primeiro, vai te dar um plano claro. E segundo, vai impedir que você haja por impulso, por emoção, sem um plano claro. E é exatamente isso que separa as pessoas que têm resultado das pessoas que não têm resultado. Sabe as pessoas que falam assim, por que você comprou isso? E eu não sei. Dentro do que eu vou ensinar na jornada dos ganhos explosivos,
a gente tem base matemática para decidir. Então, vou te dar um exemplo aqui. Quando alguém me pergunta por que eu entro no Bitcoin, baseado no método que eu sigo, eu falo assim, ó, porque a probabilidade de ganhar dinheiro é 60%. E quando eu ganho, em média, é 40% de lucro. Quando perde, é 5% de prejuízo. Você sabe responder as coisas dessa maneira aqui quando você vai comprar um investimento? E no mercado financeiro existe essa vantagem. Eu consigo fazer cálculos do passado e entender qual que é o padrão, qual que é a média de retorno, qual que é a média de prejuízo, qual que é a probabilidade de algo acontecer. Beleza? Então, isso aqui a gente consegue fazer por quê? Porque a gente conseguiu desenvolver métodos de inteligência artificial que traduzem os movimentos do mercado para a matemática. E para quem acha que isso é um problema que é muito difícil, é exatamente a pessoa que vai continuar sem resultado. Porque existe um lugar onde você consegue ter essas informações aqui dadas para você de maneira mastigada. O nosso, como é que é o nome, Cris, disso que você está fazendo? Como é que é o nome dessa inteligência artificial que a gente está construindo aqui? É o ULIA. É o Expert Monitor do Tio Uli. A gente aqui está investindo milhões para trazer essa inovação aí. Ninguém no mercado tem algo desse sentido e vai te dar informações com esse nível de detalhe. E isso vai te dar muito mais confiança, isso vai te dar muito mais segurança. Isso vai tirar da tua cabeça que o que você está fazendo é arriscado. Escreve aí para mim que eu quero saber a tua opinião. Você saber que tem uma inteligência artificial dando suporte matemático, estatístico, te gera mais confiança ou desconfiança? Escreve aí. Escreve aí para mim. Qual que é o sentimento que isso te gera? É um sentimento de confiança ou desconfiança? Escreve aí. Confiança ou desconfiança? Olha aí. Confiança, 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 mais confiança. Exatamente, mais confiança. Mas olha só. Isso aqui não elimina a probabilidade de você perder dinheiro. Isso nunca vai sumir do mercado financeiro. E quando eu falo isso, quem aí é marqueteiro, fala o seguinte: pô, o cara errou. O cara não devia estar falando
que existe probabilidade de perder. Mas é isso que me diferencia desses mentirosos aí que tem na internet falando de investimentos, porque aqui eu te explico, te deixo claro, porque eu sei que você não é bobo, eu sei que você não é inocente, e é por isso que a gente não tem 10 milhões de pessoas aqui nessa aula. Eu sei que aqui você tem um critério, eu sei que aqui você está um pouco afastado da manada, e você olha para as coisas com um senso crítico. Então é muito importante eu já deixar claro para você. Existe a probabilidade de você perder dinheiro. E é por isso que é tão importante você ter um método. Você ter um passo a passo claro. Entendeu? E aí, eu já vou te responder aqui, ó. Por que você vai entrar? Porque iniciou uma tendência. As respostas estatísticas, elas estão aqui. Mas, por que entra? Porque iniciou uma tendência. Por que mantém? Porque a tendência não mudou. Porque sai. Porque a tendência se encerrou. Beleza? Então, essa aqui é a resposta. Agora a gente vai saber o seguinte: como identificar uma tendência. E por que a gente vai surfar a tendência? Porque a gente tem duas alternativas. Você pode ir a favor ou contra uma tendência. Tá? Deixa eu perguntar para você aí que tem bom senso, que não é burro, que tá ligado. Se eu nadar num rio, numa correnteza forte, é melhor nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza? Quem acha que é a favor, escreve favor. E quem acha que é contra a correnteza, escreve aí, contra. Eu quero saber, se você estiver num rio, uma correnteza forte, você prefere nadar a favor ou contra a correnteza? O Felipe já falou. O Cris já falou. O Edson já falou. O Jameson falou. O Fábio falou. O Dr. Rodrigo BM falou. O Genilson falou que é a favor. O Alvarenga falou que é a favor. O Jailton falou que é a favor. Então, no mercado financeiro, a gente vai ter essa alternativa. Ou a gente vai comprar aquilo que está subindo, ou seja, ir a favor da tendência, ou a gente vai vender aquilo que está caindo, que a gente também vai a favor da tendência. Mas como que a gente identifica essa tendência? Então, para te mostrar isso, eu primeiro preciso te mostrar uma coisa chamada candlestick. Então, um candlestick é aquela velhinha que a gente costuma ver nos gráficos. Beleza? Então, o que isso aqui fala pra gente? Fala sobre abertura. A gente está sempre falando sobre o preço, né?
Aqui fala sobre fechamento. Aqui fala sobre máxima. E aqui fala sobre mínima. Perfeito? E o candlestick, ele pode estar dentro de o que a gente chama de quê? Time frame. E a gente só vai trabalhar no diário. Então, o que significa quando a gente está falando de um candlestick no time frame diário? Que isso aqui foi o preço de 10 horas. Isso aqui foi o preço de 17 horas. Isso aqui foi o preço mínimo. Isso aqui foi o preço máximo. Tá bom? Se a gente estivesse falando de cripto, isso aqui seria 21 horas. Como não fecha, o horário de abertura e fechamento é o mesmo. Pô, eu ia perguntar já, mas o Felipe adiantou, né? Tá claro para vocês isso? Tá claro para vocês? Escreve aí, igual o Filipão fez. Claro? Se não tiver claro, fala, repete, porque eu vou repetir, tá? Escreve aí se está claro ou se eu tenho que repetir. Meu objetivo aqui é falar com o iniciante. Eu não estou falando para quem já é experiente, já sabe de tudo. Olha aí. Claro, claro, claríssimo. Claro, até agora sim. Beleza. Beleza. Agora, eu vou diferenciar, porque existem dois candles. Existem dois candles. Sabe quando tá de outra cor o negócio? O candlezinho aqui, ó. Quando tá de outra cor, significa que isso aqui foi a abertura. Isso aqui foi o fechamento. Tá bom? O Matheus Heinen perguntou assim: um candle é por hora ou por dia? Tudo vai depender do teu time frame. Matheus, aqui a gente só vai trabalhar no diário, tá? Ações vai ser 10 horas e 17 horas o fechamento. Tá bom? Quando a gente está falando de cripto, tudo isso aqui acontece às 21 horas. Presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar agora. Se a gente está num time frame de 1 hora, o que muda? Vamos botar aqui um exemplo. Aqui é meio-dia e fecha às 13 horas. Beleza? Mas aqui, dentro de tudo que a gente falar na jornada dos ganhos explosivos, a gente só vai trabalhar no diário.
só no diário. E o diário nas ações vai ser de 10 às 17. E cripto a gente vai trabalhar sempre às 21 horas. Beleza? Então isso aqui é um primeiro passo de entendimento. Só que os candlesticks eles contam uma história. Do preço. É muito importante que vocês entendam isso. O candlestick ele conta uma história do preço. E a tendência é uma cena. Dentro da história. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente está contando uma história, e vamos falar que isso aqui é um filme, né? A gente tem capítulos que são as tendências de alta e a gente tem capítulos que a tendência é de baixa. Fica alternando, é que nem um filme. Numa história, a gente não tem cenas de humor, cenas de terror. Como é que a gente conta essas histórias aqui? Eu vou dar um exemplo, tá? Essa cena aqui, ela é uma cena de alta ou baixa? Escreve aí pra mim. Hein? Essa cena aqui é uma cena de alta ou de baixa? Escreve aí pra mim. Ó, o José Renato falou alta. Francisco Oliveira falou alta. O Guina falou alta. O Lira falou alta. Ninguém falou baixa. Perfeito, vocês estão entendendo. Agora eu vou contar aqui uma outra história. Agora eu estou contando aqui uma outra história para vocês. Estou contando aqui uma outra história. Essa cena aqui agora é uma cena de alta ou baixa? Fala pra mim aí. Boa, Danilo.
Boa, Filipão. Jaronski. Bora, doutor. Bora, Guina. Aí, cena de baixa. Beleza? Boa. Muito bem. Não tem ninguém errando. Não tem ninguém errando. Não tem ninguém errando. Muito bem. Então vamos botar uma regrinha aqui. Tendência de alta igual a compra. E a tendência de baixa igual a venda. Beleza? Vamos falar aqui das armadilhas, né? Existe uma coisa chamada vieses emocionais. E o que os vieses emocionais eles falam? A gente acaba não tomando decisões racionais porque o nosso cérebro ele foi feito para economizar calorias. Esse cérebro que a gente tem aqui é um cérebro desatualizado. Ele está aqui há mais de 10 mil anos. Então, tinha uma época que a gente não conseguia produzir calorias o suficiente. E aí, com o objetivo de economizar calorias, porque o cérebro ele consome de 20 a 25% das calorias do nosso corpo, ele começou a criar atalhos para tomar decisão. Então, tudo aquilo que a gente viu a vida inteira no supermercado, vamos falar aqui de lata de Coca-Cola. Se você está vendo a lata de Coca-Cola lá no Carrefour, sendo vendida, quanto é que é uma lata de Coca-Cola hoje no mercado? R$2? Não, mais. Sei lá. 3? É. Sério? Sério mesmo? Uns 3 e pouco. Pô, não tomo refrigerante há 3 anos, eu não sei mais. Que loucura. Tá, eu me lembro da época que era R$1. Mas vamos dizer que tu viu lá R$3, R$3, teu cérebro recebendo essa informação. Aí se um dia você vê a Coca-Cola a R$1, qual que é o impulso que você tem sobre o preço dela? Tá caro ou tá barato? O que tu acha, Mário? Tá muito barato. O que vocês acham? Se eu tô vendo a Coca-Cola lá, R$3, eu vou no Carrefour, acho Coca-Cola por R$1, tá caro ou tá barato? Responda aí pra mim. Olha aí, o Felipe, barato. Quem mais vai responder junto comigo? Tá caro ou tá barato essa Coca-Cola por R$1? Barato. Eu falei que é quase 50. Barato, né? Então, a gente usa esse mesmo modelo mental para o mercado financeiro. Então, o que você acaba pensando? Olha, isso aqui estava R$10. Agora, isso aqui está R$5. O preço caiu, tá barato. E aqui você acha que é para comprar. É por isso que as pessoas elas não conseguem executar isso aqui na prática com facilidade. Por quê? Porque elas estão trazendo esse modelo mental do supermercado, do Carrefour, para o mercado financeiro. Mas aqui a lógica é outra. Então aqui, ó, você está vendo isso? Que estava R$5, subiu de preço, foi para 10, você acha que ficou caro. Mas é o teu cérebro animal falando. Olha, saiu de 5 e foi para 10. Ficou caro. E aí você não consegue comprar aquilo que está subindo. Do mesmo jeito que aquilo que estava 10 e agora você vê por 5, você acha que está barato. Então você não consegue vender aquilo que está caindo. Não é algo que você digere
emocionalmente com facilidade. E aí eu vou te dar aqui um grande código. A recompensa emocional não pode vir de ter lucro. Isso aqui é muito profundo, tá? Por quê? Se a tua recompensa emocional ela vem de ter lucro, isso aqui é equivalente a comida é gostosa. É equivalente a comida é prêmio. Isso aqui é equivalente a droga é bom. Isso aqui é equivalente beber para relaxar. Conhece alguém que pensa assim, Mário? Comida é gostoso? Espero que não. Conhece alguém que comida é prêmio? Que droga é bom? Que beber é bom para relaxar? Eu quero saber de vocês aí. Quem tem essa programação mental de que comida é um prazer? Comida é prêmio? Essa pessoa vai ter facilidade de ficar em forma? Sim ou não? Bota aí pra mim. Bota pra mim aí. Se essa pessoa ela vai conseguir ter bons hábitos alimentares. Porque assim, espinafre não é bom. Estou falando aqui em geral, tá? Espinafre não é bom. Couve-flor não é bom. Cenoura não é melhor do que Nutella. Tá bom? Então vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, minha barriga. Hoje como é que tá? O que eu mudei? Eu mudei a programação mental. Eu não vejo mais comida como prêmio. Então a tua recompensa emocional, ela não pode vir de ter lucro. A tua recompensa emocional vem de quê? Vem de seguir um método. Porque quando a tua recompensa emocional vem de seguir o método, você está comendo bem, você está fazendo exercício e é isso que está te dando tesão. É isso que está te dando prazer. Quem aí acha que isso que eu falei faz sentido? Escreve aí. 3006. Escreve aí 3006 se você acha que faz sentido isso que eu acabei de falar. Escreve aí, porque essa é a diferença entre quem vai ser um entusiasta e quem vai transformar isso aqui num negócio. Essa é a diferença entre quem vai transformar isso aqui num negócio. Muita gente fala assim, negócio aí de mercado financeiro, influenciador, pessoal da internet, professor de internet.
tenho preconceito com essa galera. Por isso que eu bato na tecla de que ter um método. E o método está na jornada dos ganhos explosivos. Por quê? Identifiquei a tendência. Como? E aí eu te digo, existe um indicador assertivo e claro ele vai te dar o quê? Confiança. Ele te dá decisão. Beleza? Isso a gente vai falar na aula 4. Por quê? Os ganhos explosivos eles são igual a quê? Mais de 100% de lucro em 30 dias. E como é que você vai conseguir fazer isso? Tendência mais instrumento. O que é instrumento? Cripto, opções, ações. Tendência pode ser o quê? Alta, baixa. Instrumento pode ser o quê? Ações, cripto, opções. Só que as opções, a gente tem o call, a gente tem a put. Qual dessa que você vai usar? A gente vai saber na aula 4, que é onde eu vou detalhar com mais clareza tudo que a gente vai precisar fazer na hora certa. Lembra? A gente está aterrissando um raciocínio aqui. A gente está trazendo pessoas que estavam na poupança, pessoas que achavam que investir é arriscado, pessoas que achavam que para investir e ter resultado você precisava dedicar muito tempo para o mercado financeiro. Tem gente que achava que investir não servia para elas, por quê? Porque era difícil, que elas não iam conseguir. Eram crenças muito limitantes com relação ao que elas podem fazer. Na aula 1 a gente falou sobre o que é o algoritmo do sucesso. Na aula 2 a gente falou sobre a conjuntura que a gente vive hoje e a importância de você se mexer, mas não se mexer para qualquer lugar, mas sim para o lugar certo. E hoje eu te dei o passo a passo para você entender para onde que você vai apontar
o teu esforço. Beleza? Então o Dr. Ederson, ele perguntou ali, spoiler, qual que é a tendência para amanhã com a guerra Israel-Irã? Ô Dr. Ederson, a gente já falou que a tendência para a Petrobras na quinta-feira era de alta. E a gente já teve gente dobrando capital na sexta-feira. Vai lá nos destaques do meu Instagram e veja depoimentos. Você vai ver o Jackson, que dobrou o capital. Você vai ver o resultado de uns alunos ali que ganharam mais de 160 mil reais. É claro, a gente não pode mostrar o nome dessas pessoas por causa da segurança do Brasil. Mas depois entra lá nos meus destaques que tem mais de 4 mil casos de pessoas que na prática estão fazendo isso, tá, doutor? Mas isso aqui é o que vai te colocar em outro patamar. E lembrando, você não precisa colocar todo o teu capital nisso. Não deve colocar todo o teu capital nisso. E essa é a diferença entre quem está sendo acompanhado por mim e quem está querendo fazer do sovaco. Está querendo tirar, está querendo inventar moda. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, a gente vai ver como misturar as tendências com um instrumento correto no momento correto. Tá bom? Vamos aqui então rever tudo que a gente viu hoje aqui. Para quem chegou um pouco mais tarde e perdeu, então olha só, o objetivo aqui dessa aula 3 é mostrar como é que em 15 minutos você consegue lucrar e com isso dobrar o teu capital em menos de 30 dias. Porque é totalmente visual o que a gente faz aqui. Aí eu falei dos 3 princípios de Dow. O primeiro princípio é que tudo está no preço. O segundo é que os preços eles se movem em tendências. E o terceiro é que o preço ele respeita padrão passado no tempo. Aí eu te expliquei o contexto do porquê que a gente está aprendendo isso agora. Primeiro, a gente entendeu aonde que o dinheiro se encaixa na vida de uma pessoa saudável e próspera. A gente viu a conjuntura que a gente está e por que você ter a independência de renda através do mercado financeiro é tão importante. E hoje a gente falou sobre os princípios da análise técnica. Ó, o Marinaldo falou ali, ó, top, tio, suas estratégias e metodologias são excelentes. O senhor hoje é referência no Brasil. Marinaldo, escreve pra galera aí quantos por cento você teve de retorno com o movimento do Bradesco, pra galera ver. Aqui eu falei para você os horários do mercado. Então, o mercado de ações e opções que funciona na B3, que é o cartório do Brasil, segunda a sexta de 10 da manhã e 5 da tarde. E esse é o ativo que tem a maior facilidade de dobrar o capital em menos de 30 dias, que é o mercado de opções. Já o mercado cripto, ele acontece na Binance. Por quê? Porque é a maior corretora e é a mais simples de usar. E aí o horário é de segunda a segunda, 24 horas por dia, o famoso 24/7. E você consegue dobrar o teu capital muito fácil através das criptos. Então o primeiro passo é você abrir a tua conta numa corretora. Na B3 você pode usar a XP ou a Genial. E nas criptos você usa a Binance. Passo 2 é transferir através de um Pix do teu CPF para o teu CPF na corretora, para a tua segurança. Eu não coloco a mão no teu dinheiro. E o passo 3 é abrir uma operação, que é comprar ou vender. E aí o passo 4 é saber por que eu vou entrar numa operação. Por que eu vou manter? Por que eu vou sair de uma operação? Isso você tem que saber antes de abrir essa operação. Então, por que eu entro no Bitcoin? Seria o exemplo. Porque eu sei que existe uma probabilidade de eu ganhar
em 60% dos casos. E quando eu ganho, em média eu ganho 40%. Quando eu perco, em média eu perco 5%. Eu tenho esses dados. Tudo isso vindo da nossa inteligência artificial, que está sendo desenvolvida através de milhões de investimentos que a gente tem feito aqui, e a gente disponibiliza para os nossos alunos. E aí, isso a gente faz, por quê? Para gerar mais confiança. Porque para você apertar o botão é muito fácil. Comprar, vender, mas você precisa de convicção. E um método, matemática, estatística, isso te dá convicção para agir. E aí, por que você entra? Porque você viu que iniciou-se uma tendência. E essa tendência, ela pode ser uma tendência de alta ou pode ser uma tendência de baixa. Por que você mantém? Porque a tendência ela não mudou. E às vezes uma tendência ela pode durar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Tem tendência que dura mais de ano. E essas são as mais lucrativas. E por que você sai de uma operação? Porque a tendência ela se encerrou. E é por isso que você não morre com um mico na tua mão. Por isso que você sabe a hora de realizar os teus lucros. E como é que você identifica uma tendência? Primeiro, você identifica uma tendência, mas você tem que saber se você vai a favor ou contra a tendência. Isso aqui tem a ver com você nadar a favor da correnteza de um rio, como vocês mesmos falaram e concordaram com a gente. E aí você olha isso através dos gráficos. E os gráficos, eles são compostos por candlesticks, que são essas velas. E a gente sempre vai olhar essas velas no gráfico diário. E o que significa essas velas? São informações sobre abertura, fechamento, mínima e máximo do preço. E um candlestick, ele conta uma história do preço, que seria um filme. E dentro disso a gente tem tendências, que são cenas dentro desse filme. E a gente tem cenas de alta e cenas de baixa. Assim como a gente tem cenas de drama e humor, elas se alternam. Dentro disso, eu mostrei que você visualmente consegue enxergar se isso é uma cena de alta ou de baixa. E você mesmo respondeu. Você mesmo respondeu que isso aqui é uma cena de alta. Olha aí o Marinaldo falando que teve um lucro de 928% com opções do Bradesco. Ele teve também lucros de 8.500% com opções da JBS. Então o aluno falando na prática ali nos comentários, tá? Aqui a gente conta sobre uma cena de queda, de uma tendência de queda. E eu expliquei por que a gente tem certa resistência a seguir a tendência. Por causa das questões emocionais, dos viés emocionais, principalmente de ancoragem. Mas na prática, o que a gente tem que fazer? Na tendência de alta a gente compra, na tendência de baixa a gente vende. E a gente tem que mudar a nossa programação mental. Por quê? A recompensa emocional ela não pode vir de ter lucro. E sim, a gente tem que parar de pensar dessa maneira e entender que a recompensa emocional ela vem de seguir um método. E é exatamente esse método que eu vou falar na jornada dos ganhos explosivos, de graça. Então, para quem acha que seguir esse plano, que não demora mais do que 15 minutos por dia, que permite que você dobra o teu capital em menos de 30 dias, essa pessoa ela só precisa escrever 3006 nos comentários para ela receber manuais, e-books práticos, aulas ensinando a abrir a conta na corretora, aulas ensinando a fazer uma operação de compra, uma operação de venda, tudo isso de maneira gratuita. E aí, como que a gente identifica uma tendência? Existe um indicador que ele aumenta muito a assertividade e a clareza. E isso te dá mais confiança e mais decisão, convicção para agir. E é exatamente isso que a gente vai mostrar na aula 4. Como que você tem os ganhos explosivos, que são os lucros de mais de 100% em menos de 30 dias. E aí a gente vai entender na aula 4 como a gente combina a tendência com o instrumento.
Então a gente tem as tendências de alta ou de baixa. Só são duas. E a gente pode fazer isso através de 3 tipos de instrumentos: ações, cripto e opções. Nas opções a gente pode fazer através das calls ou das puts. E é exatamente isso que a gente vai entender na aula 4, de maneira totalmente gratuita. Alguém aqui achou essa aula poderosa? Alguém aqui sentiu que ganhou mais um degrau de conhecimento com essa aula? Sim ou não? Escreve aí, porque a gente está num domingo, eu estou dando essa aula gratuitamente. Eu estou entregando aqui o meu melhor para você. Deixei a minha esposa em casa, deixei a minha filha em casa para estar transbordando isso para você. Muito bem, muito bem. Agora, o que eu quero de você? Eu quero que você se comprometa, que você vai agir, que você vai executar, que você vai transformar isso num negócio. Porque eu quero ver transformação, eu quero ver menos pessoas dependentes do governo, eu quero ver menos pessoas saindo de casa 7 da manhã e voltando às 8 da noite sem ver os filhos crescerem. Eu quero ver menos pessoas sem tempo para cuidar da saúde. Eu quero ver menos pessoas se separando por causa de problemas financeiros. Eu quero ver menos pessoas que não estão indo jantar fora com o cônjuge ou com as pessoas que amam porque não tem dinheiro. Eu quero ver menos pessoas deixando de viajar por falta de dinheiro. Eu quero ver menos pessoas andando de carro velho por falta de dinheiro. Eu quero ver menos pessoas vivendo em lugares que não são seguros por falta de dinheiro. Eu quero ver menos pessoas que não estão na casa dos seus sonhos ou colocando seus filhos para estudar no lugar onde eles merecem por falta de dinheiro. E o mercado financeiro é como você consegue fazer dinheiro sem precisar se prostituir para o sistema, sem precisar se entregar para o sistema, sem precisar se vender para o sistema. Porque é só você e a tela. Você não precisa ser extrovertido, você não precisa ser vendedor, você não precisa ser bajulador. Você só precisa ter um método. E por que eu sei disso? Porque eu era essa pessoa. Eu comecei no mercado em 1999, extremamente tímido. Eu vi a minha mãe de joelhos se humilhando para o ex-marido dela para ele dar 10 reais para eu poder comer na escola. E lá eu tomei a decisão de que eu nunca mais iria ver essa situação se repetir por causa de dinheiro e que eu ganharia dinheiro sem precisar me submeter a ninguém, exatamente porque ninguém precisa disso. Ninguém precisa aguentar chefe fazendo assédio moral, tendo que engolir sapo para conseguir ganhar um dinheiro para poder prover para a família de maneira decente, digna. Eu estou falando aqui para pessoas que às vezes, sei lá, não sei se você tem por acaso 30 anos e quer prover para a tua família de maneira honesta, estando mais tempo com a tua família, com os teus filhos, com o teu cônjuge, mas você não sabe como fazer isso e está dependendo de gerente do banco ou assessor de investimentos para lidar com uma quantia ali maior do que 10 mil reais, e você sabe que se você tiver um método, você pode dobrar esse capital em menos de 30 dias e acelerar muito esse processo de independência financeira. Se você é essa pessoa, é muito fácil. Você só precisa clicar nesse botão aqui embaixo ou digitar 3006, que você vai conseguir um caminho claro. E dentro da jornada dos ganhos explosivos, eu vou explicar todo esse passo a passo para você não ser mais o gado do mercado, ser a marionete do mercado, sendo manipulado pelas instituições, porque você merece algo melhor para a tua vida. Beleza? Então, eu falo aqui com o objetivo de mostrar para as pessoas que elas não precisam ser escravas do sistema. Eu falo aqui para mostrar que você pode assumir o protagonismo na tua vida o momento que você decidir. E essa decisão, se ela for tomada o quanto antes, melhor. Por isso que a partir do dia 30 de junho, na Jornada dos Ganhos Explosivos, eu estarei ajudando pessoas que querem prosperar
Não para ficar esbanjando, não para ficar comprando besteira, mas sim para dar uma vida melhor para a família. Se você é uma dessas pessoas, digita 3006 aqui embaixo, clica nesse botão que está aparecendo aqui embaixo, não sei em qual plataforma você está me vendo, mas vem para a Jornada dos Ganhos Explosivos, porque ela é gratuita, ela é online, e você vai entender com clareza como que o iniciante ele pode sair do zero e conquistar o status de milionário muito antes do que você imagina. E uma última mensagem. Esse canal existe para te falar, olha, viver na presença de Deus é o único sucesso que você deve perseguir. Isso não significa que você tem que ser um duro, que você tem que viver mal, que você tem que fazer voto de pobreza. Não é isso. Mas eu vou usar essa atenção que as pessoas me dão, porque eu sei, eu recebi o talento de falar, de como multiplicar o dinheiro, para te falar isso. Se teu filho fosse formado em Harvard, tivesse 100 milhões na conta, mas ele não acreditasse em Deus, você não acharia que ele é um sucesso. Eu não acharia que ele é um sucesso. Então, o único sucesso mesmo é viver na presença de Deus. Se você está decidido a mudar de vida, eu quero te ajudar. Eu estou aqui exatamente para fazer isso pelas pessoas que querem mudar de vida. Mas eu não posso obrigar ninguém. E eu entendi isso quando eu entendi que ninguém converte ninguém. O Espírito Santo faz esse trabalho. Então, eu aqui não vou te converter a investidor. Quem vai fazer isso é você. Mas o que eu posso trazer é clareza, luz, para te falar que não é arriscado, não precisa de muito tempo, não precisa ser difícil, não precisa ter resultados ruins que vão fazer você perder tempo. Tudo isso é uma armadilha que as grandes instituições financeiras criaram para que você continue pagando taxa, pagando custo, sem ter resultado. Se você é um provedor que tem mais de 10 mil reais e você está cansado de ver o teu dinheiro parado na conta, rendendo a inflação ou pouquinho acima da inflação e você não está satisfeito com os teus resultados de investimentos, isso significa que você precisa dar uma chance para conhecer o método dos ganhos explosivos, para você saber como dobrar o teu capital em menos de 30 dias, dedicando no máximo 15 minutos do teu dia para essa atividade, sem mudar a tua rotina. E é exatamente isso que eu vou mostrar na Jornada dos Ganhos Explosivos. De maneira online, de maneira gratuita. Você não precisa comprar essa ideia agora. Você pode dar a chance para o teu ceticismo desaparecer e você estar presente comigo a partir do dia 30. Você pode clicar nesse botão aqui embaixo e você pode ir para a próxima página, botar o teu e-mail, o teu nome, você vai receber vários presentes, e-books, aulas gravadas em ótima qualidade para você já evoluir, sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu aqui estou buscando ajudar pessoas que querem sair do ponto A e elevar o seu nível para o ponto B, porque eu já fiz isso. Você não precisa ficar andando em redemoinho, não precisa andar de maneira perdida, ficar lá 40 anos no deserto. Você pode ir em linha reta, por quê? Porque você tem um guia que é o maior analista independente do Brasil, um guia que já ajudou mais de 60 mil pessoas a fazerem esse caminho, um guia que já faz isso por conta própria, para o seu próprio dinheiro, e é por isso que não precisa depender de instituições financeiras, um guia que tem amor pelo que faz e tem um método único, que ninguém pode copiar, porque ele é registrado, ele é protegido por lei. Então, se você quer entender como dobrar o teu capital em menos de 30 dias, usando os instrumentos corretos, sem mudar a tua rotina, a Jornada dos Ganhos Explosivos é o lugar certo para isso. Digita 3006 aqui para a gente se despedir. Um beijo grande e é só o começo. Deus te ama, tá?